Tudo que o homem faz pelo seu irmão, grava-se no grande livro fluídico, cujas páginas se desenrolam através do espaço. Páginas luminosas onde se escreve nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você, para realizar maravilhas. E aí galera, hoje eu tô vindo aqui para falar com vocês sobre algo aí bem importante que se vê muito hoje em dia. As pessoas aí sempre com aquela desculpa: ah, eu sou muito pesado, não sei o que. Geralmente estão dando a desculpa no peso, não é? E eu vou dizer para vocês que colocar desculpa no peso corporal, ainda mais quando for no peso corporal, não tem nenhum peso extra que é de algum local externo e for colocado no corpo, e a pessoa fica dando a desculpa ali: eu sou muito pesado. Essa desculpa, ela é válida? Não! Eu vou explicar aí pra vocês hoje qual é a dificuldade das pessoas em fazer barra. Se a pessoa é muito alta ou se a pessoa é muito baixa. Qual é a facilidade de quem é mais baixo e qual é a dificuldade que ela tem. Deus não comete erro, e vocês vão entender isso aqui, como de alguma forma pode ser mais difícil para alguém, né, no começo, e como depois no final os resultados são iguais. Vai se igualar, de qualquer maneira vai se igualar, não tem diferença, e vocês vão entender. Eu vou falar nesse vídeo com vocês sobre envergadura e altura. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Quando a pessoa é muito alta, o que ela tem em comum? Ela tem uma envergadura. Então quando ela se pendura na barra, ela tem mais envergadura aqui para se puxar, certo? Estão vendo? Ela tem mais, olha só, distância para percorrer e ultrapassar lá o eixo de resistência da barra, né, e da gravidade, e conseguir executar a sua flexão na barra fixa. Agora a pessoa que é mais baixa, ela não vai ter tanta envergadura, e por isso, ó, vamos supor, ó, imagine que o meu antebraço aqui é a minha envergadura, ó, ela tem só isso ali para se puxar, estão vendo, ó, só isso ali para se puxar. Então ela consegue aprender mais rápido a flexão na barra fixa, porque ela tem uma envergadura menor e não tem tanta distância para ela percorrer. Então ela consegue ultrapassar o eixo de resistência da barra e da gravidade com mais facilidade, porque a envergadura é menor. Mas o que acontece por a envergadura dessa pessoa ser menor? É mais fácil, né? Mas é mais difícil para ela também ganhar força. Assim como a pessoa que é mais alta, ela tem uma envergadura maior, certo? Eu vou colocar uma envergadura aqui que é o dobro da envergadura da pessoa pequena, para que a gente tenha aí uma facilidade no aprendizado. A pessoa que tem envergadura pela metade, que ela é mais pequena, tem envergadura pela metade daquela pessoa que é mais alta e tem envergadura maior. A envergadura maior é o dobro, né, da envergadura do pequeno. O pequeno vai precisar fazer 2 flexões na barra fixa para poder, né, equivaler a uma barra da pessoa alta. E é aí que está o centro, né, que vai gerar essa equivalência entre os dois. É pequeno, mas tem mais facilidade em aprender a executar ali os movimentos. No caso do eixo, né, o centro de gravidade que é menor, a envergadura também. Quando ele puxa, ele não tem tanta distância para percorrer. Já o grande, quando fazer uma barra, ele vai fazer uma barra ali, ó, que equivale a 2 barras do pequeno. Como eu dei o exemplo para vocês, é o dobro da distância que ele vai ter que percorrer. Então, se o cara grande fizer 10 barras e o pequeno fizer 20, vai ser a mesma coisa. Isso tudo vai ser igualado no final. Agora, quem é que vai gerar mais força aqui?
Isso aí que vocês vão ter que ver. Quem vai gerar mais força? O pequeno tem mais facilidade em fazer, certo? Mas ele vai precisar de mais repetições para estar gerando essa força. O grande, ele já tem uma envergadura bem maior. Ele não vai precisar de tantas repetições para fazer. Agora, onde que isso vai se igualar? Isso se iguala na dificuldade. É aí que tá. O grande vai ter mais facilidade no ganho de força, porque ele vai ter mais dificuldade em fazer suas repetições na barra fixa, porque ele é mais alto e tem uma envergadura maior. Vai ser mais difícil para ele fazer. E o centro de gravidade dele também vai ser maior por causa da altura. O pequeno vai ter mais facilidade em fazer, porém vai ser mais difícil para ele gerar essa força. Só que ele tem mais facilidade, então ele pode correr atrás e usar essa facilidade que ele tem em fazer, né, os movimentos, por causa do centro de gravidade que ele tem, que é menor. Então ele tem essa facilidade em executar os movimentos. Ele consegue vencer a gravidade com mais facilidade do que o cara lá, que é alto. E o peso, Adriano, como é que funciona isso aí? E o peso não vai interferir. Isso é simples de entender. É só usar um pouco a ciência e vocês vão perceber. Nosso esqueleto foi feito para sustentar o nosso peso. Então, se eu tenho um esqueleto pequeno, eu vou ter um esqueleto que sustenta o meu peso. Se eu tenho um esqueleto que é grande, gigantesco, eu vou ter um esqueleto que sustenta esse meu peso. Então, colocar desculpa no peso é balela. Só para vocês entenderem. Mas eu sou muito pesado, eu tenho dificuldade em fazer barra. Vai ter que ir lá e vencer essa luta aí. É um problema. O sobrepeso é um problema e deve ser corrigido. Não adianta vocês virem querer colocar desculpa. Quem é que dá desculpa do peso, geralmente? Os fisiculturistas. Essa é a verdade. Os fisiculturistas lá, bombadões, são geralmente esses que dão a desculpa do peso. Quando isso acontece, tem um nome. Se chama falha na equivalência entre músculos e força. Por que isso acontece? Tem fisiculturistas por aí que fazem muitas barras. Tem. Eles estão dando alguma desculpa? Não, eles não têm o que dar desculpa, porque eles conseguem fazer. Agora, quem não consegue fazer, geralmente, porque é bombado e tem um peso pesado, vai dar desculpa do peso. Mas não adianta dar desculpa, porque o nosso esqueleto foi feito para sustentar o nosso peso. Eu tenho essa altura, eu vou ter, né, um peso ali que eu vou estar apto a sustentar. O nosso esqueleto foi elaborado para sustentar toda a massa do corpo. O peso e a massa são duas grandezas fundamentais nos estudos da física, as quais, na maioria das vezes, são utilizadas erradas como sinônimos, porém possuem propriedades distintas. Assim, o peso caracteriza uma força resultante de atração dos corpos numa determinada interação gravitacional, o qual varia conforme a força de gravidade exercida sobre esse corpo. Enquanto que a massa é uma grandeza invariável que designa a quantidade de matéria presente num corpo. Dessa forma, fica claro que a massa de uma pessoa será sempre a mesma, independentemente do local onde ela esteja. A massa é uma grandeza escalar positiva e invariável, a qual mede a inércia, propriedade dos corpos, em permanecer em movimento acelerado ou retardado dos corpos, ou seja, a quantidade de matéria presente num corpo. No sistema internacional, a unidade padrão é representada em quilogramas e, independentemente do local onde o corpo esteja, planeta, Terra, Plutão, Lua ou Sol, sua massa será sempre a mesma, diferente da grandeza peso, variável conforme a localização. Com essa explicação, é possível entender que nosso esqueleto foi elaborado para sustentar todo o peso do nosso corpo, independente de qual seja a sua massa. Ele sustenta porque foi elaborado para essa função. Já houve casos de pessoas com peso absurdo e conseguirem se movimentar, porque possuem força para isso. Já outros onde o indivíduo fica imóvel sem conseguir se mexer, se levantar, não apto para nada a não ser ficar deitado. Nesse caso é a obesidade no mais alto risco, e já aproveito para deixar claro que a obesidade é uma doença e deve ser tratada.
por si só, o sobrepeso deve ser corrigido. Os músculos têm a função de transmitir força através dos tendões. Basicamente, os tendões ligam os músculos aos ossos e são responsáveis pelos movimentos articulares. Já os ligamentos conectam os ossos entre si e são responsáveis pela estabilidade articular. Tendo essa base, já é notório entender que para um corpo se movimentar saindo da inércia, é necessário que uma força haja sobre ele. Portanto, quando alguém reclama que não consegue fazer flexões na barra fixa, a culpa é da falta de força, e não do peso. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. A inércia é uma propriedade da matéria que mede a resistência que um corpo oferece ao ser acelerado. Quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para alterar seu estado de movimento. Além disso, a inércia de um corpo é quantitativamente igual à sua massa, que de acordo com o Sistema Internacional de Unidades pode ser medida em quilograma. Entendido a questão do peso, agora vamos entender a questão da envergadura ligada à altura. Nesse caso, é simples de entender. Uma pessoa pequena com metade do tamanho de outra, mas alta, tem seu eixo de gravidade menor, o que significa dizer que ela terá mais facilidade em fazer flexões na barra fixa, devido à menor envergadura, enquanto ela faz duas barras, a pessoa alta fará uma pois sua envergadura é o dobro da pequena. E seu eixo de gravidade é maior, o que difere a dificuldade. A pessoa mais alta tem o dobro de movimento para vencer o eixo de resistência da barra e da gravidade. O centro de gravidade ou baricentro de um corpo é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da força de gravidade de todo o corpo formado por um conjunto de partículas. Essas partículas são atraídas para o centro da Terra, cada qual com sua força-peso. O que difere é a dificuldade da pessoa maior para a menor. Mas no fim das contas, o resultado acaba sendo o mesmo: a menor deve aproveitar sua vantagem para gerar força, e a maior aproveitar para também gerar. Vencida a dificuldade inicial, as perspectivas tornam-se favoráveis para os dois lados. A dificuldade está na envergadura, no centro de gravidade. O cara mais alto vai ter mais envergadura, então ele tem mais movimento para vencer. O mais pequeno tem um centro de gravidade menor, uma envergadura menor e tem menos gravidade para vencer. É assim que funciona. O peso não é desculpa. Se você tiver alguém aí que está assistindo e tem um problema, está querendo colocar desculpa no peso, verifica se não está com sobrepeso. Obesidade é um problema. Sobrepeso é um problema que deve ser corrigido. Então, se tiver com sobrepeso, eu sou muito pesado, por isso eu não consigo fazer barras. É desculpa. Tem algum problema aí. Olha para si só e vê o que está errado. Vai ter que vencer esse problema aí, porque o sobrepeso, como eu disse para vocês, é um problema. A obesidade é considerada uma doença. Não sei se vocês sabem, é considerada uma doença. Então podem pesquisar no Google, quem não acredita. É uma doença. Isso é fato. Eu não estou de brincadeira. Obesidade, sobrepeso é um problema. E deve ser corrigido. Beleza? Espero que eu tenha ajudado aí. E a dificuldade aqui é essa. Não vai ter diferença. O cara grande vai ter mais dificuldade em conseguir vencer a gravidade, certo? Porque ele tem mais envergadura para percorrer. O centro de gravidade dele vai ser maior. Ele vai ter uma gravidade maior para enfrentar por causa da altura. O cara menor vai ter uma envergadura menor, um centro de gravidade menor para enfrentar. Ele vai ter a gravidade menor para vencer. E vai ser mais fácil a evolução dele. Por isso que na ginástica, os caras lá no... Olha só, quando eu for fazer um Iron Cross, olha só como vai ficar o meu Iron Cross. O cara pequeno vai ficar mais ou menos assim, né? Não sei. Vai ficar uma envergadura menor. Ele consegue aprender mais rápido o Iron Cross. O cara é grande, olha ali.
Fica uma distância absurda por causa da envergadura. Agora qual vai ser mais bonito de ver fazer? Mais alto, né? Mais alto, ele tem mais envergadura, ele vai conseguir gerar mais força. Enquanto o pequeno, presta atenção, é um ótimo exemplo que eu vou dar. Quando o pequeno faz a envergadura, o grande vai estar aqui, ó, já. O pequeno já vai estar aqui. Já o grande vai estar aqui assim e vai estar na mesma envergadura que ele. Só que como ele é maior, ele precisa ir mais, ó. É praticamente o dobro da distância que o pequeno iria percorrer. Enquanto o grande está aqui, o pequeno já está lá fazendo o Iron Cross. É essa a diferença. Então, por si só, o grande vai conseguir uma geração de força bem maior, porque ele tem uma envergadura mais grande para ser trabalhado. E também, né, olha só todo o espaço muscular que ele consegue desenvolver. É absurdo, é uma envergadura imensa. Ele vai ter tudo isso aqui, ó, para trabalhar, até conseguir executar o movimento. E quando ele executar, o resultado final vai ser melhor, porque ele tem mais gravidade para vencer. Essa é a resposta. Mas o pequeno tem mais facilidade e pode trabalhar nisso. E a facilidade dele em aprender se iguala com a dificuldade do grande. Deus não comete erros. O pequeno tem mais facilidade, então ele pode, né, se sobressair em relação ao maior. Isso é um fato. E é aí que tudo fica igualado. Não vai ter diferença nenhuma. A gente tem um esqueleto que vai ser feito para o nosso peso, certo? Então não adianta dar desculpa do peso, porque a gente já tem um esqueleto pronto para sustentar o nosso peso. É para isso que ele serve. Vocês não vão ter um esqueleto que não vai sustentar o peso de vocês, vocês vão ter um esqueleto que vai sustentar. Ou vocês podem acrescentar quilos e quilos de peso, o esqueleto de vocês vai sustentar. Agora, se tiver um sobrepeso, deve ser corrigido, porque isso é um problema e, como eu disse, a obesidade é uma doença. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele gostei aqui e a hashtag de hoje para a gente comentar vai ser hashtag Rei Macaco. Comenta aí, hashtag Rei Macaco. É isso aí, galera. Não esqueça de deixar o gostei no vídeo. Vocês são poderosos aí, pessoas incríveis e fortes. Então, quanto mais fortes vocês são, mais gentis vocês também devem ser. E mais sensatos. Com certeza, vão deixar um gostei no vídeo. Não é? É isso aí. Espero que tenham gostado. Valeu. Até a próxima. Bons treinos. Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado.